Olá, pessoal. Essa é a primeira aula do módulo de intoxicações exógenas. Será dada por mim, Hugo Falcon, e as demais aulas será dado por professor Tauá. Então, vamos começar com o caso clínico, em que a queixa principal é ingeriu muitos comprimidos. Então, era uma manhã de terça-feira, enquanto na triagem do SAMU, na Central de Urgências e Emergências, um pai liga referindo que sua filha, de 25 anos de idade, com histórico de depressão e em uso de fluoxetina, após uma discussão familiar, trancou-se no quarto referindo que iria tirar a própria vida. Após cerca de 30 minutos, em insistência, o pai arromba a porta do quarto e aborda a filha, que relatou ter ingerido uma cartela de paracetamol 750 mg e outra cartela da mesma substância pela metade. No momento, a paciente encontra-se lúcida e orientada, verbalizando sem dificuldades, algo irritada com o pai, eupneica e corada. Existia 45 minutos da ingestão dos medicamentos quando o pai estava falando com a médica reguladora. Então, pessoal, a médica reguladora, com essas informações, ela teria que tomar uma decisão a respeito de qual recurso oferecer para o solicitante. Uma orientação, um suporte de ambulância. Então, vai alguma pergunta, né? Vocês encaminhariam uma unidade de esporte básico para o paciente, uma unidade de esporte avançado, orientaria a observação, pois é uma dose subtóxica de paracetamol, orientaria a procurar um procedimento por meios próprios, pois a paciente encontra-se estável e lúcida e orientada. Então, vou dar um tempo para vocês pensarem na resposta. E vamos seguir, pois a resposta dessa pergunta vai estar nos próximos slides. Nós vamos falar com o objetivo dessa aula, seria a abordagem inicial às intoxicações exógenas no geral, e vamos tomar esse caso clínico como uma condução de um caso para falar dessa abordagem inicial, como nós devemos fazer, certo? Então, numa intoxicação exógena é importante que a gente avalie a dosagem, pois a gravidade varia de acordo com a superdosagem das medicações ou do tóxico. A via de contaminação, existem múltiplas vias que podem contaminar o paciente, a depender do tóxico e se há absorção pelaquele local ou não. O pico plasmático e a meia-vida de cada medicação é importante na avaliação do paciente e também no pensamento de quais medidas se tomar. Tempo de exposição até o atendimento médico também é importante. O nível de consciência e estabilidade hemodinâmica também para o manejo. E o diagnóstico sindrômico, caso nós não saibamos a substância ou não temos esse relato ou não encontramos o frasco do medicamento em que a pessoa ingeriu, nós vamos ter que ir atrás de sinais e sintomas clínicos do paciente, chegar a um pensamento de diagnóstico sindrômico para tomar condutas específicas. Então, como a dose sendo tóxica ou terapêutica, ela varia de acordo com cada medicação. Nós estamos falando sobre paracetamol, decidi trazer um pouquinho aqui sobre paracetamol, em que essa dose tóxica ela varia de 200 miligramas a 10 gramas, 200 miligramas por quilo, e 10 gramas num período de 24 horas. Se por acaso essa dose for uma dose fracionada ao longo de 48 horas, mas o paciente está fazendo um abuso do uso do paracetamol, a gente vai considerar nessas 48 horas uma dose superior a 150 miligramas por quilo ou superior a 6 gramas por dia nessas 48 horas. E se o paciente possuir fatores de riscos importantes, uma dose de 100 miligramas por quilo por dia ou uma dose de 4 gramas por dia já é o suficiente para que o paciente tenha grandes repercussões pelo paracetamol. De fatores de risco, temos idade superior a 40 anos de idade, etilismo crônico, má nutrição, jejum ou doença hepática prévia e a combinação com outros medicamentos ou álcool, que são substâncias que acabam atuando também no citocromo P450, que é uma das vias em que essa substância vai ser metabolizada pelo fígado. Devemos avaliar também a via de contaminação para pensar em qual medicação ou qual tóxico que esse paciente ele pode ter ingerido. Lembrando que a gente tem as vias gastrointestinais para pensar em medicamentos, veneno, drogas ilícitas, vias inalatórias pensando em armas biológicas, agrotóxicos, substâncias químicas, como no polo petroquímico, por exemplo, fumaça,
pensando no monóxido de carbono, drogas ilícitas, via cutânea, agrotóxicos, que tem o maior exemplo, é o maior exemplar que a gente tem para intoxicação pela pele, armas biológicas também, substâncias químicas, e também de maneira parenteral, pessoas que se intoxicam por exemplo, opioides, benzodiazepínicos, drogas ilícitas, e até mesmo o Propofol, como eu botei aqui do lado, Michael Jackson, para lembrar que essa foi a medicação que acabou levando a óbito o cantor. Devemos também avaliar o pico plasmático em meia-vida. O pico plasmático em meia-vida, ele vai ser altamente dependente da farmacocinética da própria droga, então isso daí é específico de cada droga, certo? Falando do paracetamol, esse pico de plasmático, ele é cerca de 4 horas, se ele for absorvido pela via gastrointestinal, e possui uma meia-vida após esse pico plasmático de 3 horas e meia, mas também depende da toxicidade. Caso a dose tenha sido muito tóxica, ele vai saturar as enzimas que eram inicialmente já produzidas pelo fígado para acabar clivando essa medicação e fazer o metabólito ativo. E caso ele ele sature essas enzimas, ele vai acabar entrando numa via do P450, no próprio hepatócito. E aí essa degradação, essa metabolização vai ser mais lenta. E o tempo até o atendimento também é importante para a gente avaliar se vamos conseguir realizar a lavagem gástrica do paciente, carvão ativado, ou até mesmo avaliar se a gente vai fazer a descontaminação desse paciente através de lavando com água corrente. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem de um chuveiro químico e também essa pia de lavagem de óleos, certo? A oxigenoterapia, ela também serve para fazer uma desintoxicação do paciente que foi intoxicado por monóxido de carbono. E lembrar sempre que a gente deve tirar o paciente do ambiente que ele está exposto à substância tóxica. Na avaliação inicial, nós devemos também avaliar o nível de consciência e hemodinâmica do paciente para realizar as intervenções e manutenção da vida do paciente, abordando vias aéreas, necessidade de porte ventilatório e oxigenoterapia, o manejo hemodinâmico e expansão volêmica, com expansão volêmica ou droga vasoativa desse paciente. E muitas das vezes nós não vamos ter acesso fácil ao frasco da medicação ou o relato claro de qual foi a medicação ou substância em que aquele paciente usou, e nós vamos nos guiar através do nosso exame físico direcionado para chegar a um diagnóstico sindrômico para conseguirmos fazer a melhor terapia específica para aquele paciente. Devemos lembrar que existem diversas síndromes, tá? Que isso é só um exemplo de algumas que podem gerar intoxicação, por exemplo, intoxicação por opioides, sedativo-hipnóticas, anticolinérgicas, colinérgicas, simpático-miméticas e serotoninérgicas também. E lembrar que sempre em caso de dúvida, você pegou aqueles sinais e sintomas do paciente, mas você não conseguiu fechar um diagnóstico sindrômico, não conseguiu ter uma percepção de qual é o tipo de medicação que acabou intoxicando aquele medicamento, nós podemos pedir ajuda sempre ao Ciatox da Bahia, né? Ou o Ciatox de São Paulo, lá do HC, certo? Aqui também tem os telefones disponíveis que eles atendem para realizar essas orientações. Eu mesmo, muitas vezes, em que estou na regulação e pego um caso de intoxicação exógena em que eu tenho dúvida se aquela dose é tóxica ou não tóxica, ou se devo encaminhar uma unidade, eu ligo para o Ciatox da Bahia e pergunto sobre a dose tóxica e não tóxica, meia-vida e antídoto, e se aquele paciente ele mereceria somente uma observação, certo? Uma observação que eu posso instruir para o familiar, ou se ele realmente deve ser removido e realizar lavagem, entre outras medidas de descontaminação e medidas de suporte para aquele paciente, pois ele pode ser potencialmente grave. Eles sempre ajudam bastante, mesmo se você, por exemplo, ligar do SAMU ou ligar de um plantão que você esteja no Roberto Santos ou de qualquer outro lugar. Então, esse centro de informação não é só para leigos, ele também serve para os profissionais de saúde também serem orientados. Então, progredindo o caso clínico, a médica reguladora ela acabou disparando uma unidade avançada, pois ela avaliou que trata-se de um paciente com um quadro potencialmente grave
e é o tempo dependente, pois ele está tendo uma absorção gastrointestinal e precisa ser atuado rapidamente nessa descontaminação. Lembrando também que a tentativa de suicídio é um agravo de notificação compulsória imediata e também a indicação de internamento desses pacientes. É um paciente que está sob risco. Da impressão inicial da equipe, quando chega à casa do paciente, a paciente se encontrava assintomática, ativa, com o histórico de briga familiar, com ingestão de 16 comprimidos de paracetamol de 750 miligramas, a 1 hora e 10 minutos da chegada da equipe, e com a intenção de tirar a própria vida. Do exame físico dessa paciente, impressão geral, o paciente estava em bom estado geral, ativa, febril, acianótica, anictérica, eutrófica. De ausculta pulmonar, múmero vesicular presente, bilateralmente simétrico e bem distribuído, sem ruídos adventícios. Ausculta cardíaca, bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, normocárdica e sem sopro. Do exame neurológico direcionado, as pupilas estavam isocóricas, nem mióticas, nem midriáticas, fotorreativas, Glasgow de 15, sem déficits motores. Extremidades quentes, bem perfundidas e sem sinais de edema. Os sinais vitais apresentavam-se estáveis, sem nenhuma anormalidade, em ritmo sinusal e com glicemia capilar de 122 mg por decilitro. Então, pessoal, dado esse ponto de vista dessa paciente estável, tranquila, lúcida, orientada, sem sinais de rebaixamento, qual seria a conduta mais adequada para a gente a seguir? Remover a paciente para um ponto de atendimento psiquiátrico, já que ela teve essa história de tentativa de suicídio, né, e tem indicação de internamento. Realizar uma descontaminação com lavagem gástrica e carvão ativado, manter a paciente em domicílio sob observação, orientado o pai que ela tentou suicídio e caso ela tentar de novo, deve ligar para o SAMU ou remover a paciente para algum lugar para ela ficar internada. Remover a paciente para um pronto atendimento clínico para realizar exames toxicológicos. Então, espero responder essas perguntas nos próximos slides. Pensem na resposta que vocês marcariam e depois a gente vai refinando isso daí. Então, pessoal, a intoxicação pelo paracetamol, ou também chamada de acetaminofeno, ela é uma medicação que, inicialmente, como eu falei antes, tem essas enzimas que estão pré-produzidas no fígado, a glicoroniltransferase e a sulfonilutransferase, que são enzimas em que elas vão metabolizar e fazer o metabólito ativo da medicação, fazendo sim o efeito ativo dela, né, de antipirético e analgésico. E após a saturação dessas duas enzimas, elas acabam indo para dentro do hepatócito e entrando na via do citrocromo P450. Nessa via de metabolização, que é uma via de metabolização mais lenta, pois ela já não tem aquelas enzimas pré-prontas, ele acaba liberando metabólitos hepatotóxicos. Esse NAPQI, que é o nacetil-P-benzoquinona imina. Essa substância ela é bastante hepatotóxica, pode acabar causando hepatite fulminante no paciente, né? E, consequentemente, também insuficiência renal pelo mecanismo hepatorrenal aguda e pancreatite aguda na minoria dos casos. A sobrevida desses pacientes, ela pode variar, se você manejar ele bem, entre 90%, né? Então, vive bastante, a 48%. Ou seja, se for um paciente bem grave, for mal manejado, ele vai ter uma sobrevida bem ruim, né? Cerca de metade vai acabar indo a óbito, tá? Então, mas claro que isso vai depender da dose das medicações e das medidas que vão ser adotadas pela equipe. A apresentação clínica, ela varia. Então, o paracetamol, ele é muito, se a pessoa não mostrar a cartela, se você não tiver uma suspeita clínica que possa ter sido por paracetamol, é muito difícil identificar, porque nas primeiras 24 horas os sintomas são somente inespecíficos. Eles acabam tendo como queixa somente náuseas ou vômitos, uma dor abdominal, o paciente fica sem querer se alimentar, uma anorexia e até mesmo, às vezes, uma sudorese fria. Então, sintomas bem inespecíficos. Com o passar do tempo, de 24 a 72 horas, geralmente há uma melhora dos sintomas, mas já o início de um dano hepático, e aí tem a alteração das enzimas hepáticas laboratoriais, tanto do perfil quanto função hepática.
de 72 horas até 96 horas, geralmente é o pico de lesão hepática, né, em que o fígado ele vai estar bem deteriorado, e aí nós vamos encontrar essas complicações, que aí o paciente ele vai evoluir com a hepatite aguda, a insuficiência renal aguda, pode evoluir com pancreatite e até necessidade de transplante hepático, dependendo do grau de lesão do fígado desse paciente. Por conta dessas complicações, o paciente ele vai evoluir com um grande alargamento do INR dele, ou do RNI, ou do TP, como queira falar, evoluindo com sangramento importante e sinais de encefalopatia hepática, com confusão sonolenta e até mesmo, muitas vezes, coma. Depois que passa desses períodos de 4, 5 dias iniciais, que é o período mais grave, geralmente o paciente entra numa fase de convalescência e ele tende a entrar em uma fase de melhora. Se ele, por acaso, ele não entrar em uma falência de múltiplos órgãos que se deteriore, né, para óbito, ele vai tender a melhorar nesses próximos dias. De manejo inicial desses pacientes, só que antes eu falei da gravidade, né, do paracetamol, mas do manejo inicial de qualquer síndrome de intoxicação, a gente deve lembrar dos nossos EPIs, tá? Luva, avental, máscara, óculos, gorro. Nós devemos lembrar que, a depender do tipo da intoxicação e do ambiente que nós vamos estar expostos, o tóxico ele pode estar no ar, o tóxico ele pode contaminar a pele e acabar contaminando o profissional de saúde, então a gente sempre deve nos proteger primeiro. Fazer também a estabilização hemodinâmica avaliando o ABCDE do paciente, que a gente vai falar tópico por tópico, a descontaminação ativa desse paciente, hidratação conforme tolerância e antagonismo ou antídoto específico do paciente, quer dizer, do tóxico. Para determinar se o paciente é crítico ou não crítico, a gente vai avaliar ele a partir do ABCDE. E o ABCDE, ele tem como função principal avaliar uma conjuntura, né, da função orgânica desse nosso paciente, tentando fazer uma sequência de atendimento e de intervenções, pelo que acaba matando mais qualquer paciente para o que mata menos o paciente, e também a gente acabaram fazendo uma avaliação completa de criticidade sobre ele. Então, as vias aéreas, sem oxigênio, o paciente ele morre de maneira bem rápida, e a ventilação, ela também é o que faz, né, esse oxigênio acabar vindo das vias aéreas superiores para as vias aéreas inferiores e pulmão, para fazer essa troca de oxigênio com o CO2, e através da hematose e através do sangue, da circulação, que deve estar também bastante funcionante, né, chegar nos órgãos nobres, para que se mantenha, faça a manutenção da vida. O neurológico, né, que é o cérebro geralmente é um dos órgãos mais sensíveis, que tem a hipoperfusão, hipóxia, então a gente também vai avaliar ele como uma avaliação de disfunção orgânica e também avaliando se o tóxico acabou afetando também alguma coisa do neurológico do paciente. A exposição, ela também será importante para a gente avaliar se aquele paciente, qual tipo de substância aquele paciente ele possa ter se contaminado. A gente deve se lembrar que essa é uma via que a gente vai entrar nesse ABCDE e a gente sempre vai reavaliar o paciente a partir das medidas que a gente for intervindo. Então, quando o paciente entra nessa roda de ABCDE, a gente avalia, intervém quando a gente acha o problema e vai sempre reavaliando esse paciente, certo? Então, o A, o B e o C, eles merecem atenção imediata, pois são lesões e problemas que geralmente são ameaçadores à vida. Já o D e o E, eles são desejáveis que sejam feitos e que sejam bastante bem avaliados, pois eles vão ajudar na condução do nosso caso. E aí também a gente vai estar movendo o nosso paciente, né, com monitor oximetria veia e exame físico e exame direcionado, e também colher uma história direcionada através do SAMPLA, que nem foi feito lá na nossa paciente, certo? Então, a gente sempre vai usar a técnica de ver, ouvir e pegar para avaliar todas essas letras do ABCDE. Então, do A, a gente tem que lembrar sempre de avaliar as vias aéreas do nosso paciente, olhar a boca, se há a saída de alguma secreção, se há alguma cialorreia, por isso vai chamar a atenção para algum tipo de intoxicação que possa estar lá acontecendo.
se tem algum sangramento nessa via aérea, algum fator obstrutor dessa via aérea. Vamos ter que observar também o pescoço desse paciente, avaliando a traqueia dele e também as jugulares, para avaliar os status volêmicos desse paciente e também se está sendo levado a uma insuficiência cardíaca induzida por tóxicos, por exemplo. Lembrar que sem vias aéreas não há vida, pois o oxigênio ele não vai chegar ao pulmão e sem oxigênio, o oxigênio a coisa que acaba mais rápido no nosso corpo, então que a gente deve atuar primeiro. E a gente também tem que olhar a respiração desse paciente, ver se há esforço respiratório, o paciente está fazendo muita força, um aspecto de utilização de musculatura acessória, como está sendo demonstrado nesse guiche aqui, certo? Vamos auscultar também o pulmão desse paciente, avaliar também se aquele paciente houve alguma broncoaspiração, que a gente vai tender a achar que vai ter crepitação ou um estertor, um ronco, um estertor bolhoso ou no lobo inferior direito, que é a maioria dos lugares onde vai acontecer a broncoaspiração, e também através da ausculta e da avaliação pulmonar, a gente vai conseguir também induzir o nosso pensamento para alguma das intoxicações também, pois a gente sabe que a broncorreia, por exemplo, faz parte da intoxicação de carbamatos ou de síndromes colinérgicas, por exemplo. Vamos avaliar também o C, a perfusão do nosso paciente. A gente vai avaliar a pele dele, se está fria, está pegajosa, se ele está suando frio, o tempo de enchimento capilar desse nosso paciente, palpar os pulsos, avaliar a frequência cardíaca, a bradicardia, o ataque cardíaco também chama a atenção para qual substância que aquele paciente ou síndrome tóxica que aquele paciente ele possa estar envolvido, e além disso a gente conseguir direcionar o nosso tratamento de acordo com a falha de perfusão daquele paciente, tentando intervir da melhor forma possível para ele. Na avaliação neuro, a gente vai avaliar as pupilas, né? Se elas são isocóricas ou não, observem essa imagem aqui, está com uma anisocoria, tá? E vamos avaliar também o Glasgow como score desse paciente. As pupilas, elas vão ajudar a gente bastante a pensar qual medicação aquele paciente ele possa ter sido intoxicado. A gente tem a midríase, a miose e o nistagmo, que são coisas que são bem prevalentes na síndrome de intoxicação, e as pupilas vão acabar nos ajudando, né? Na midríase, a gente vai sempre pensar em intoxicações simpático-miméticas ou anticolinérgicas, pois uma hiperativação adrenérgica vai fazer com que as pupilas se dilatem. A gente tem que lembrar que mecanismo de fuga e luta, eu quero ver muito, eu quero conseguir olhar as coisas no escuro, porque eu estou com medo, eu estou assustado, eu preciso fugir, eu preciso agir rápido, então eu preciso de mais luz entrando nos meus olhos. As minhas pupilas se dilatam. Já na miose, que é um mecanismo justamente contrário ao mecanismo de adrenérgico, a gente vai ter nas síndromes simpático-líticas, síndromes colinérgicas, ou as síndromes de sedativos hipnóticos ou intoxicações por opioides, pois aqui a gente vai ter o predomínio da ação parasimpática nesses pacientes, e as pupilas elas vão ficar bem pequenininhas, e quando ela é por intoxicação, geralmente elas ficam pontiformes. E o nistagmo, que ele também vai estar relacionado à utilização principalmente de anticonvulsivantes e também de álcool. E lembrar de avaliar o E, ver a região anticubital do nosso paciente, ver se existem marcas de injeção no local anticubital, de injeção na veia de alguma substância, marcas nos pulsos de cortes prévios, mostrando que aquela paciente já está tendo uma paciente depressiva, que possivelmente tenta suicídio de maneira recorrente, checar os bolsos do paciente para avaliar se a gente encontra alguma substância, que nem essa foto que a gente encontrou um pozinho branco dentro do bolso do paciente, e poderia ser uma cocaína, se a gente for avaliar de acordo com como o paciente está se apresentando para a gente, né? Se é uma síndrome que a gente vai avaliar como uma síndrome de hiperativação simpática. E após o ABCDE, a gente vendo as alterações e tratando, intervindo em cada uma delas, a gente vai fazer o MOVE desse paciente. Monitorização cardíaca e dos sinais vitais,
oxigênio suplementar e controle das vias aéreas, se necessário, venóclise e outras vias para medicação, e exame físico e eletrocardiograma para todos esses pacientes. Lembrando que a gente vai colher uma história sampla, em que a gente vai falar de sinais e sintomas, alergias do paciente, medicações que já fez uso, passado médico, líquidos e refeições e ambiente. No caso da nossa paciente, os sinais e sintomas dela já estavam referidos, não havia alergias para essa paciente, ela já falou que já estava em uso de fluoxetina e que possuía depressão, mas veio essa informação adicional, em que a paciente já havia tentativas prévias de suicídio, então essa não foi a primeira vez, né? Havia se alimentado há 3 horas, estava em casa, um ambiente seguro, e foi uma situação após uma discussão familiar, né? Uma situação estressora. E aí, depois de fazer esse manejo, essa avaliação inicial, que é as medidas de suporte para a manutenção da vida do paciente, nós vamos entrar em tratamentos voltados agora de maneira geral para a intoxicação, em que dessa de maneira geral a gente vai hidratar o paciente, geralmente a gente inicia essa hidratação de 10 a 20 ml por quilo, conforme a tolerância do paciente, se ele está hipervolêmico ou não, se tem insuficiência cardíaca ou não, insuficiência renal ou não, com o objetivo de aumento do volume circulante para a diluição até da concentração desses medicamentos no sangue. A gente também tem um efeito, né, do aumento da taxa de filtração glomerular e em medicações que têm a excreção renal, isso pode ajudar bastante também na desintoxicação desse paciente. Lembrando que a gente pode também avaliar a associação com o bicarbonato de sódio dessa substância, fazendo uma alcalinização do sangue e da urina, pois alguns metabólitos que são ácidos e são hidrossolúveis, eles tendem a se ligar melhor ao bicarbonato e dissolver melhor no sangue quando está em ambiente mais básico, para que a gente consiga extrair melhor essas substâncias na urina. Não é o caso do paracetamol, mas algumas substâncias você pode ter esse efeito. A descontaminação também, ela pode ser feita através da lavagem gástrica, mas ela só deve ser realizada, ela está muito bem indicada, se o paciente ele fez a ingesta dessa medicação até 1 hora da ingesta. No caso, nosso paciente tinha 1h10, mas a gente pode considerar em até 2 horas da ingesta da medicação, pois a gente sabe que existem muitas vezes que vai ser ingerido com alguma substância que pode diminuir o trânsito gastrointestinal, por exemplo, um opioide. Inclusive, o paracetamol, ele tem a apresentação junto com a codeína, que é um opioide, que é o Tilex, e a gente sabe que os opioides, eles diminuem o trânsito gastrointestinal, então diminui também o esvaziamento gástrico para esse paciente, certo? E isso também vai depender de pessoa para pessoa. A absorção da pessoa ser mais lenta, a pessoa tem um metabolismo um pouco mais rápido. Então, a gente pode considerar em até 2 horas realizar essa lavagem gástrica e para ver se a gente vai conseguir extrair no retorno da medicação alguma substância, algum comprimido, ou dissolvido, ou alguma substância para a gente evitar que aquele paciente fique mais intoxicado. Então, ela está bem indicada em agentes, principalmente, que não acabam sendo absorvidos pelo carvão ativado e para a qual também não existe antídoto, então a gente vai descontaminar esse paciente ao máximo, certo? Já que não existe antídoto ou o carvão ativado também não vai funcionar. Existe um risco de aspiração e até de trauma esofágico, por isso que a gente não deve utilizar a lavagem gástrica se o paciente ele tiver algum grau de sonolência ou rebaixamento. Para que a gente consiga fazer a lavagem gástrica, o paciente ele tem que estar cooperativo com a gente, certo? E ele não pode ter nenhum grau de rebaixamento ou de não conseguir proteger as vias aéreas, pois na lavagem gástrica a gente acaba insuflando bastante o estômago com soro fisiológico ou ringalactato, e esse estímulo de dilatação do estômago pode induzir a uma regurgitação ou até mesmo um vômito, e talvez, no caso, se o paciente ele não proteger a via aérea e estiver rebaixado, a broncoaspiração desse paciente. Então, nessa situação em que há acima de 2 horas totais
da ingesta do medicamento ou do tóxico, ou o paciente ele já se encontra rebaixado, e sem proteger as vias aéreas, a gente não deve fazer a lavagem gástrica está contraindicada. E a gente tem que lembrar também que a gente não deve fazer essa lavagem gástrica, principalmente quando a gente pensar em substâncias cáusticas ou substâncias irritativas do estômago ou do esôfago. Pois a gente fazendo a lavagem gástrica, a gente pode fazer o efeito de segunda passagem dessa substância no esôfago. A gente sabe que a soda cáustica, por exemplo, é uma substância que algumas pessoas acabam ingerindo, e se a gente fizer a lavagem gástrica, a gente vai induzir que essa soda cáustica ela passe mais vezes ao esôfago, provocando, por exemplo, uma estenose esofágica importante. A gente também pode realizar essa descontaminação com carvão ativado. O mesmo pensamento ele vai servir também, o mesmo pensamento da lavagem gástrica, ele vai servir para o carvão ativado. Ele não deve ser usado, ele tem uma boa indicação até 1 hora, mas pode ser considerado até 2 horas. O paciente ele tem que estar alerta e cooperativo, pois também existe o risco de broncoaspiração para esses pacientes. A gente deve avaliar, principalmente caso essas substâncias elas tenham uma liberação lenta e a ingestação maciça dessa substância, para a gente utilizar o carvão ativado. E se for uma substância com baixa toxicidade e já existe um antídoto disponível, a administração ela pode ser preterida, não necessariamente precisa se utilizar o carvão ativado, mas se for utilizar, a dose varia de 0,5 a 1 grama por quilo de peso do paciente após a lavagem gástrica. Então, primeiro a gente retira a substância tóxica ao máximo que a gente conseguir, e após retirar, a gente vai jogar o carvão ativado, pois aquela substância tóxica, aquele resto que ficou lá dentro, que a gente não conseguiu retirar pela lavagem gástrica, o carvão ativado ele vai dissolver. O carvão ativado, ele é uma substância bem porosa, então a medicação, em vez de ele acabar indo para a mucosa gastrointestinal e acabando sendo absorvido pelo sangue, ele é absorvido pelo próprio carvão ativado, ele acaba ele se fixando no carvão ativado e vai ser eliminado posteriormente nas fezes, sem fazer a absorção do paciente. Lembrando que o carvão ativado ele pode necessitar readministração a cada 8 horas, a depender da metabolização do tóxico para o nosso paciente, pois existe o efeito da recirculação enterohepática, pois em alguns tóxicos, por exemplo, organofosforados, que eles têm a excreção, grande parte da sua excreção é pela via biliar, e a bile acaba caindo lá na região gastrointestinal novamente, ele pode acabar reabsorvendo aquele organofosforado e tendo esse efeito de recirculação. Então, o carvão ativado, a gente administrando ele de maneira sequencial, ele vai sempre estar lá no nosso trato gastrointestinal, não deixando esse organofosforado ser reabsorvido, por exemplo. Então, a nossa paciente, ela foi avaliada como não crítica e estava se apresentando cooperativa e vigil, sendo considerada, então, a lavagem gástrica, que houve pequena quantidade de retorno de pedaços de comprimidos e também foi administrado carvão ativado enquanto esperavam a regulação médica. Após 1 hora de regulação, o paciente foi aceito no Hospital Geral Roberto Santos, ficando inicialmente na sala vermelha do hospital. Então, pessoal, ele chegou no Hospital Roberto Santos, que é um hospital, um centro de referência, né? Quais seriam os exames recomendados para esse paciente? Função e perfil hepático e função renal, hemogasometria arterial, dosagem do acetaminofeno sérico ou todos os anteriores? Então, essas perguntas vão ser respondidas nos próximos slides. Então, os exames complementares, todos eles, aqueles, né, devem ser solicitados sim, certo? Pois mesmo que o paciente ainda não tenha entrado em uma toxicidade hepática, a gente deve ver a função e perfil hepático basal daquele paciente, bem como a função renal também basal daquele paciente, para a gente avaliar essa disfunção aguda a posteriori. E também, com esse pensamento, a gente também pode avaliar relativamente quanto tempo tem, se já tem mais de 48 horas, por exemplo, da ingesta daquelas medicações, em que a gente começa a ter a alteração laboratorial desse paciente.
Além disso, a gente precisa do laboratório da função e perfil hepático e da função renal para a gente prever possíveis complicações da ingestão do paracetamol. A hemogasometria arterial também vai ser importante para a gente avaliar a acidose, que pode ser provocada pelo paracetamol, o aumento do lactato, principalmente pela agressão do fígado, e também os distúrbios hidroeletrolíticos que podem acontecer pelo aumento e a sobrecarga volêmica que a gente vai acabar exercendo no paciente pela nossa própria terapia de tentar dissolver melhor essa substância no sangue do nosso paciente. Após essa dosagem específica do acetaminofeno sérico, a gente acaba botando essa dosagem no normograma de Huckmark-Methel. Esse normograma, ele vai acabar indicando se há necessidade de tratamento específico com a N-acetilcisteína, que é o antídoto do paracetamol, ou não, certo? Então, ele é um normograma em que ele, aqui no Y, na parte vertical, ele está a concentração sérica do acetaminofeno, e na parte de baixo, no X, ele vai avaliar quantas horas tem da ingesta do paciente do paracetamol. Existem 3 linhas, certo? Existe a linha que ela é contínua embaixo, que está indicando tratamento. Então, se a gente acabar botando esse paciente acima dessa linha, está indicado entrar com um antídoto específico. Se, por acaso, ele passar dessa primeira linha pontilhada, ele tem um risco provável de evoluir com disfunção hepática, e se passar da segunda linha pontilhada, ele tem um alto risco de evoluir com insuficiência hepática. Do tratamento intra-hospitalar, também a gente vai manter a terapia de suporte desse paciente, utilizar um antídoto específico, de acordo com o normograma, que já foi falado aqui. Se o exame ele estiver indisponível, a gente vai considerar uma dose acima de 12 gramas, a gente vai utilizar o antídoto específico, ou acima de 150 miligramas por quilo. Ali está 15, mas está escrito errado. Acima de 150 miligramas por quilo de peso, a gente também deve considerar o uso da N-acetilcisteína. Em caso de não houver disponibilidade da N-acetilcisteína e o paciente ele foi grandemente intoxicado, ou se por acaso houve a utilização da N-acetilcisteína, mas ela foi insuficiente, ainda continuamos com os níveis do acetaminofeno muito altos, ou se ele chegou com uma dose muito mais elevada do acetaminofeno, aí o paciente ele já vai correr direto para a hemodiálise, certo? A gente vai fazer a retirada dessa substância de maneira ativa através da hemodiálise. Não seria o nosso caso aqui, mas também no intra-hospitalar a gente pode fazer também a emulsão de lípides, que é uma técnica de tentar tirar o tóxico através injetando substâncias com emulsão de lipídios na própria veia, e está indicado em situações bem específicas, principalmente no caso de choque cardiogênico por tóxicos lipossolúveis. Lembrando que para essa emulsão de lípides conseguir tirar um pouco do tóxico do sangue, a substância ela deve ser lipossolúvel para que ele consiga ter alguma ação. E, por fim, para a gente finalizar aqui, nesse caso clínico, os pontos críticos principais são porque, no caso, a tentativa de suicídio e a intoxicação pelo paracetamol, eles são agravos prevalentes e são subnotificados, então a gente tem que lembrar que é de notificação compulsória, esses 2 agravos. E a gente tem que ter um alto índice de suspeição, pois nem todo paciente ele vai estar sintomático com algum sintoma, ou também, no caso do paracetamol, ele não tem uma sintomatologia específica para alguma síndrome, certo? Então, geralmente, o paciente, inclusive, vai estar assintomático. O tratamento de suporte ao paciente grave e medidas de descontaminação em tempo hábil são a chave para o sucesso do tratamento, pois se a gente conseguir descontaminar aquele paciente em tempo, a gente vai evitar todas as complicações por intoxicação exógena do paracetamol ou qualquer outra substância, e medidas específicas de acordo com o tóxico, elas devem ser implementadas. A gente deve saber quais substâncias
são os antídotos ou antagonistas, para a gente conseguir realizar um melhor tratamento desse nosso paciente e a gente conseguir ter um sucesso no atendimento desse paciente com síndrome de intoxicação exógena. Então, era isso que eu queria falar com vocês, pessoal, sobre intoxicações exógenas. Foi uma abordagem inicial de acordo com um caso clínico que não foi muito florido, pois ele não apresentava muitos sinais e sintomas, mas com certeza os próximos casos eles vão ser bem mais excitantes, certo? Então, aguardo vocês nas aulas 2, 3 e 4, que serão com o professor Tauá.